Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 13 até o 18. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida. Vai ser meio que uma espécie de trilho. E vou pedir que mesmo depois da leitura que você não feche a sua Bíblia, porque daqui a pouco eu quero mexer em Tiago novamente, que é a continuação desse texto. Tiago 3, de 13 a 18. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meu Deus, nós oramos que a Tua palavra seja direcionada e aplicada no íntimo de cada um de nós por meio daquela ação personalizada do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Oramos que o Senhor nos permita ter, ó Deus, discernimento, percepção espiritual, ter os olhos do nosso entendimento iluminados. Nós confiamos naquilo que o Senhor fará pelo poder da Tua palavra e por isso Te agradecemos antecipadamente. Oramos que possamos sair deste lugar não apenas com informação, não apenas, ó Deus, com alinhamento doutrinário, mas oramos que haja um toque dos céus, que haja uma provocação, um despertamento do Senhor, alcançando o coração de cada um de nós. Discover More AI, Writing Assistance at Blocker Software, SEO, Optimization Tools, em nome de Jesus. Amém. Bom, a ênfase de Tiago é colocada primeiramente em sabedoria. Ele começa perguntando quem é sábio e inteligente, e depois ele fala sobre mostrar, por meio das obras do comportamento ético, mansidão da sabedoria mediante a sua boa conduta. Então ele vai intercalando a ideia de sabedoria e comportamento. Ele não apenas destaca esses dois elementos, mas ele também fala de uma sabedoria que desce do alto. E a expressão do alto, evidentemente, se refere aos céus, aquilo que procede de Deus. Mas ele também fala de um outro tipo de sabedoria que ele classifica como terrena, ou seja, não é do alto, animal e demoníaca. E ele mostra que dependendo o tipo de sabedoria que toca ou controla a vida da pessoa, afeta definitivamente o seu comportamento. Ele fala daqueles que têm inveja amargurada, sentimento de rivalidade. Ele diz que onde existe isso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. E ao destacar tanto sabedoria como comportamento, ele define um adjetivo específico que eu quero dar atenção. Fala da sabedoria do alto, fala da terrena. Evidentemente, quando ele fala da terrena, ele não está falando daquilo que procede de Deus, mas ele define a sabedoria terrena, aquilo que está relacionado a esse mundo e dimensão onde vivemos como animal e demoníaca. O entendimento de terreno é de fácil compreensão. Não é do alto, não é celestial, é da terra, é dessa nossa dimensão. A definição de demoníaca não é difícil de compreender. Embora essa sabedoria não seja necessariamente demoníaca no sentido pleno de que aquilo entra, controla a mente de alguém, abre espaço e influência para certas ações malignas. Ou seja, coloca a gente naquele lugar que somos advertidos em Efésios, de não dar lugar ao diabo. Mas eu quero me concentrar no adjetivo aqui, que aparece entre o terreno e o demoníaco, que é quando ele diz que essa sabedoria é animal. O tema da minha mensagem hoje é comportamento animal, porque esse nível de sabedoria afetará o nosso comportamento. E Tiago usa essa expressão animal. A pergunta é, qual o significado dessa palavra? Tiago está usando a palavra no original, grego, koinou, grego antigo, é a palavra psíquicos. De acordo com o léxico de Strong, significa de o quê? Faz parte da respiração, que tem a natureza e característica daquilo que respira. O principal da vida animal que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração, a natureza sensual com a sua dependência dos desejos e das paixões. As traduções, elas muitas vezes podem optar por outras palavras, porque o significado de psíquicos, aquilo que procede do psique, né? Essa palavra às vezes é traduzida alma, às vezes é traduzido vida, ela tem um significado abrangente psique, assim como psíquicos, que é aquele que é controlado por esse tipo de vida,
e de fôlego, que aqui foi traduzido como animal. Aliás, na maioria das versões, no português e nas outras línguas, ela é traduzida como animal. Algumas versões traduziram como sensual, outras versões traduziram como não espiritual, ou seja, o contraste daquilo que é espiritual. Outras optaram por um sinônimo natural, algumas optaram por material e você ainda vai encontrar carnal. Todas essas tentativas são de definir, essa expressão que fala do homem entregue à sua própria natureza. E é interessante porque ao olharmos para a continuação do texto de Tiago, que eu pedi para você deixar aberto, a gente lê o Tiago 3, de 13 a 18. No verso 18 nós temos o fim desse capítulo, mas eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Então, quando inicia o capítulo 4, nós temos um raciocínio sendo construído em andamento. Essa divisão é posterior, Primeiro tivemos um em capítulos, outro em versículos, só para nos ajudar a localizar os textos, mas às vezes isso pode nos atrapalhar, porque o crente pensa assim: hoje vou ler o capítulo 3 e o raciocínio está sendo construído, é quebrado, é fragmentado. Então, continuando, Tiago pergunta assim: de onde procedem as guerras e as brigas que entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Porque estou lendo a continuação desses versículos, depois de falar sobre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena, Tiago começa a mostrar o impacto direto do tipo de sabedoria a qual nós nos inclinamos. Ele deixa claro que a sabedoria influencia a forma de pensar, e essa forma de pensar inevitavelmente se manifesta em comportamento. Tiago aponta que o comportamento animal, resultado dessa sabedoria terrena, afeta profundamente os relacionamentos entre os irmãos. Já no capítulo 3, ele menciona rivalidade e inveja. No capítulo 4, ele avança ainda mais, falando de pessoas que cobiçam, que sentem inveja, que entram em conflitos, guerras e brigas entre si. Ou seja, esse tipo de comportamento compromete os relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Além disso, ele afeta a vida de oração. Tiago diz que há pessoas que pedem, mas não recebem porque pedem mal. Isso mostra que a intimidade com Deus também é prejudicada. Ele afirma ainda que, ao viver segundo essa sabedoria, muitos acabam se conectando mais com o mundo do que com Deus, trocando a amizade com Deus por uma posição de inimizade com Ele. E não para por aí. Esse comportamento também dá lugar ao diabo. Por isso, Tiago classifica essa sabedoria como demoníaca. Não no sentido de possessão direta, mas no sentido de abrir espaço para a influência maligna. Portanto, não estamos falando de algo pequeno ou irrelevante. É um assunto sério que não pode ser ignorado. Quando olhamos para as Escrituras, é importante entender o propósito de Deus desde o princípio. Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. O homem foi criado à imagem de Deus e colocado acima dos animais para governá-los, não para viver como eles vivem. Salmo 8 reforça essa verdade ao dizer que o ser humano foi feito um pouco menor do que Deus, coroado de glória e honra, e recebeu domínio sobre toda a criação. Isso revela claramente o propósito divino. Deus espera que nos comportemos como filhos, refletindo sua natureza e não guiados apenas por instintos como os animais. Destaco tudo isso porque em 20º de dezembro de 2021, exatamente no dia do meu aniversário, Deus me deu um presente muito especial. Tive uma experiência marcante. Olhei no espelho, mas em vez de me ver na perspectiva normal, me vi de cima. Era estranho, confuso, mas imediatamente entendi. Era como Deus estava me vendo, como os céus estavam me olhando, e naquela visão eu me via como
um animal. Não havia nada de impuro ou pecaminoso, mas eu me via como alguém vivendo muito guiado por instintos, por satisfações naturais, e uma convicção profunda tomou conta de mim. Se você viver apenas buscando esse nível de satisfação animal, jamais entrará em um nível profundo de intimidade e relacionamento com Deus. Aquilo me assustou profundamente. Fiquei abalado tentando processar o que tinha acontecido. Era meu aniversário, estávamos em clima de festa, com a família reunida, celebrando juntos. Era um tempo bom, de alegria, de comunhão. Estávamos de férias, aproveitando cada dia, saindo para comer fora, desfrutando dos prazeres daquele momento, mas 5 dias depois, na noite do Natal, tive a mesma visão novamente. Outra vez me vi de cima, outra vez me vi como um animal. E novamente aquela convicção tomou conta de mim. Não ouvi uma voz audível, mas o entendimento foi claro e profundo. Mensagem de Luciano Subirá, se essa palavra falou com você. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Deixe nos comentários de qual país você está assistindo. Será uma alegria saber de onde você nos acompanha. Se você viver apenas para se satisfazer isso, você jamais vai entrar nesse lugar de percepção. A segunda pancada foi mais dura que a primeira e os hematomas estão dentro de mim até hoje. Eu fiquei quieto de novo, perturbado, processando. Preguei 26 e 27 lá em São Paulo. Dia 28 estamos voltando de carro. Eu, Kel e Alice. Teve um momento na viagem que elas adormeceram. Eu diminuí o volume da música, do louvor, adoração, mas continuo orando baixinho. E nesse momento o Espírito Santo fala comigo com toda a clareza para tudo que você planejou para janeiro e vai estudar sobre jejum como você nunca fez. Essa foi a razão pela qual em janeiro eu não apenas me dediquei a um tempo de jejum prolongado, mas como fruto de tudo aquilo que estava estudando, escrevi o livro A Cultura do Jejum. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, qual foi o gatilho que me levou a um lugar de dedicação ao jejum, como eu nunca havia feito. Em janeiro comecei a pregar sobre jejum aqui, fiz algumas promessas a vocês que eu tenho cumprido. A primeira delas é que vocês me veriam jejuar como nunca antes. A segunda, que de forma recorrente eu voltaria a importunar vocês com ensino e clareza a respeito do assunto. Mas quando o Senhor fala comigo ali no carro, vai estudar sobre jejum como nunca antes, eu não consigo te explicar, mas eu vi uma conexão entre a visão e o chamado ao entendimento do jejum. Então a mensagem em si, ela não é essencialmente sobre jejum, mas eu vou ter que terminar o assunto falando a respeito disso. Como o Tiago destaca sabedoria e comportamento e aplicação prática que ele faz de sabedoria sobre entendimento, eu quero primeiro falar um pouco sobre entendimento animal. Depois vou falar um pouco sobre comportamento animal para, então, em terceiro e último lugar, a gente apresentar de forma prática o que é que a gente tem que fazer se não queremos se ver nesse lugar. Então, em primeiro lugar, falando sobre sabedoria com essa aplicação de entendimento. O ser humano é divertido quanto ao entendimento, a não comportar-se como animal. A Escritura fala bastante sobre isso. Eu sempre digo, quando você tem recorrência, o assunto deixa de ser meramente formação e ele ganha a categoria de ênfase. Salmo 32, 8 e 9, eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselho. Depois de dizer o que Deus quer fazer, os verbos instruir, ensinar e dar conselho são claros. Ele diz, não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. São dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Deus está dizendo, eu me recuso a tratar vocês como animais. Eu não espero de vocês a ausência de entendimento que o animal tem. Eu quero dar instrução, mas vocês precisam se mover num nível de entendimento diferente para compreender, absorver e traduzir isso na prática. Salmo 73, versos 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura, várias vezes você vai perceber esses problemas de ordem emocional e conflitos de relacionamento atrapalhando e gerando essa desordem. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Jó 18:3. Porque somos reputados por animais
e aos teus olhos passamos por cultos de inteligência. Jó 35, 10 e 11. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Ele não apenas fala da necessidade de que tenhamos um nível de entendimento acima dos animais, mas que isso é fruto do ensino de Deus. E por fim, Salmo 49, 20, para a gente não se estender muito: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. No Novo Testamento, que até então só citei texto do Velho, nós temos uma declaração de Paulo. Paulo diz assim: ora, a pessoa natural, alguma. Traduções dizem o homem natural. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está falando da incapacidade de entrar no entendimento espiritual. E ele fala da pessoa natural. Você sabe qual a palavra foi traduzida natural aqui? A mesma traduzida como animal. Em Tiago 3, o texto nós lemos de novo. Nós temos aqui a expressão psíquicos, o homem entregue, aos seus instintos, como daqui a pouco eu vou falar novamente. Ou seja, há sempre uma limitação de entendimento. E em Colossenses 2, 18, Paulo faz a menção de uma mente carnal, ou seja, uma maneira de pensar que ela está associada à carne, ao modo humano, natural, animal. E Deus quer nos levar a um outro lugar de entendimento, que é o da sabedoria lá do alto. Quando você começa a entender que existe uma forma de pensar diferente, que essa forma de pensar ela afeta o comportamento, essa relação entre a sabedoria e o comportamento é claramente apresentada por Tiago. Mas você pega, por exemplo, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação da conduta, do comportamento, depende de uma mudança de mentalidade, porque tudo começa a partir do entendimento. Quando você entende isso, talvez fica mais fácil a gente entender um chamado recorrente do Novo Testamento à sobriedade, que é um estado de mente. Ser sóbrio é diferente de estar ébrio ou embriagado, É você estar na plena faculdade da sua mente. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Outras versões dizem a bem das vossas orações. Está dizendo que a sobriedade vai impactar as orações e nós podemos entender que a ausência dela também vai impactar negativamente as orações. Essa palavra aqui, traduzida como sóbrios, e a palavra nefo, ela significa, muitas vezes traduzida também como sensato, significa ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, circunspecto. Já o Novo Testamento usa outras expressões quando fala de ser sóbrio. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 15, falando daquele ex-endemoniado gadareno que Jesus libertou. A Bíblia diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temero. A palavra traduzida aqui em perfeito juízo é a palavra grega sofroneu, significa ter mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sobrefrear as próprias paixões. E eu estou citando esse homem que deixa de ser o doido controlado pelos demônios pelo toque de Jesus, alguém que entra no lugar de sobriedade para mostrar que a inclinação de Deus é sempre nos levar à sobriedade. Enquanto que a tentativa de Satanás é nos escravizar na forma de pensar. Agora, há outros desafios ou chamados à sobriedade. Romanos 12, 3, Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação de novo. A palavra utilizada, sofroneu, a mesmo que fala do ex-endemoniado em perfeito juízo. Em Tito 26 nós lemos: do mesmo modo quanto aos jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. A palavra traduzida moderados, de novo, sofroneu, está mentalmente saudável, ter mente sã, ser sóbrio. Paulo usa essa palavra outras vezes no Novo Testamento. Segundo aos Coríntios 5:13, se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês,
Essa palavra poderia dizer, se estamos sóbrios, mas obviamente em contraponto com enlouquecemos, ele vai ampliando o uso e aplicação. E nós temos outros chamados à sobriedade. Todos eles são derivações da mesma palavra. Tito capítulo 1, verso 8, falando das características que aquele que almeja o ministério, quer ser bispo, presbítero, deve ter disso: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. A palavra traduzida sóbrio, de novo, a palavra sofron, a raiz da palavra sofroneu. Título 22. Um conselho aos homens idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A palavra traduzida é sensato, sofroneu. Algo que sempre é requerido para que seja sadio na fé. O mesmo vale não só para os homens, mas para as mulheres idosas. Tito 25, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Palavra traduzida sensata, de novo, é a palavra sofron. Eu e você precisamos entender, começando por um estado de mente, de compreensão, de entendimento, o que significa de forma clara o impacto que isso tem sobre autocontrole. E 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Aqui nós temos a palavra sofronismos, madeira derivação de sofrão. Domingo passado, com muita propriedade, Israel destacou um desses três termos, falando da importância de moderação, de autocontrole. Autocontrole é requerido desde o início da humanidade. Em Gênesis 4:7, quando Caim está enfurecido porque Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou a de Abel e, movido de inveja, está planejando matar seu irmão, Deus o adverte antes de pecar. Deus disse para ele: o pecado jaz à tua porta e o seu desejo será contra você. Mas o Senhor disse para ele: mas a ti cumpre dominá-lo ou adverte antes de cometer o pecado. Ele diz: o pecado está rondando. Você vai tentar explorar o desejo, mas você é responsável por controlá-lo. O autocontrole é exigido desde o início da humanidade. Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. E quando você vê essa orientação de Paulo que citamos, significa que até hoje Deus espera de nós a mesma coisa. Mas eu e você precisamos entender que esse autocontrole, a forma como ele é aplicado, sempre uma derivação da sobriedade, começa com estado de mente que depois se traduz no comportamento. Dito isso, eu quero, em segundo lugar, falar do comportamento, porque Tago, além de enfatizar a questão da sabedoria com aplicação prática de entendimento, também destacou bastante a questão do comportamento. Judas capítulo 1, verso 19 diz: são estes os que promovem divisões. Quase sempre você vai ver os problemas relacionais associados a essas aplicações. Seguem os seus próprios instintos e não têm o espírito. Seguem os seus próprios instintos. É uma tradução, de novo, de psíquicos, a mesma palavra traduzida como animal em Tiago 3. Outras versões optaram por traduções diferentes, Algumas traduções optaram são sensuais, outras seguem a tendência da sua própria alma, seguem os seus instintos naturais, são dominados pelos desejos naturais, são controlados pelos seus desejos naturais, ou seja, comportamento animal, porque o entendimento afeta diretamente o comportamento. Quando estava falando do entendimento, eu mencionei a declaração de Paulo. Ora, a pessoa natural psíquica não entende as coisas do espírito. Agora eu queria ler o versículo anterior e alguns posteriores, só para a gente abrir um pouco o entendimento. Se você quiser me acompanhar, primeiro aos Coríntios 2, de 13 a 16. E diz disso também: falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. De novo, ele está falando, tem uma sabedoria que é do Espírito de Deus e tem uma que é natural. Aí ele segue e diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A sabedoria do alto, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir?
Isso é uma citação do livro de Isaías. E diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, não precisamos ser governados por um entendimento animal, porque Deus nos disponibilizou a sabedoria do alto, a ação do Espírito Santo em nós, que Paulo define aqui como a mente de Cristo. Porque eu estou lendo esses versículos todos, Paulo está trabalhando a questão do entendimento, mas aí nós temos uma divisão depois do verso 16 de 1 aos Coríntios 2, uma divisão de capítulo, mas de novo nós temos um assunto que está sendo desenvolvido. Então se você ler a continuação, que agora é 1 aos Coríntios 3, de 1 a 3, é a sequência. Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outras traduções dizem: andam segundo os homens, segundo essa natureza. O que o apóstolo Paulo está fazendo? A primeira leva de versículos, ele trabalha a questão de entendimento. Sabedoria do Espírito é natural. Na sequência ele fala de comportamento. Ele diz: tem gente que é espiritual. Qual o significado da expressão espiritual? Espiritual não significa uma pessoa mística. Às vezes a gente pensa que espiritual, aquele camarada tem visões, revelações, experiência. Não é essa a definição. O contraponto de espiritual é com o carnal. Espiritual que se move no nível do espírito, da sabedoria e do entendimento do alto. Carnal é o que tem tanto a sabedoria e o entendimento como o comportamento animal da carne. E aí ele começa a dizer: olha, vocês estão limitados inclusive na compreensão do entendimento porque vocês estão presos no modo carnal. E a forma dele defender isso, ele diz: se há ciúmes e briga entre vocês, sabe que isso não prova que vocês são carnais e andam segundo os homens? Porque sempre o comportamento que nós manifestamos, ele é fruto do nível de entendimento e de revelação que nós carregamos. É por isso que todos nós precisamos entrar no lugar de profunda consciência bíblica, para que isso afete profundamente o nosso comportamento. Mas a mesma relação acontece em Tiago, 1 aos Coríntios, em Judas. Quando a Bíblia fala dos que são sensuais, que andam segundo o próprio instinto, a Bíblia diz: não tem o Espírito. Essa expressão, não tem o Espírito, para alguns não são espirituais, porque ela pode ser traduzida dessa forma. Não tem o Espírito não significa que nunca foi tocado, que não tem uma experiência, mas não vive nesse lugar domínio. Eu e você precisamos entender que as duas coisas elas se contrapõem e nós precisamos entender que ou você vai se inclinando para um lado ou para outro. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar a respeito das obras da carne versus o fruto do Espírito. Ele faz uma relação de quais são as obras da carne, ele faz uma relação com características desse fruto do Espírito. Mas antes de falar sobre isso, ele começa com a abordagem, que é o que introduz ao assunto. E é importante que a gente veja isso para perceber a relação. Então quero ler Gálatas 5, de 13 a 15. Paulo diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é muito importante. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha o que Paulo está dizendo. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. A maioria de nós pensa ocasião à carne com todo tipo de pecado, mesmo menos nos relacionais. Mas ele diz: vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Por que ele usa essa linguagem? Ninguém está dando uma mordida no braço do outro, na orelha do outro, de forma literal. Mas ele está dizendo: vocês estão se comportando como animais. Os animais se atacam uns aos outros, mordendo e devorando. E ele mostra que essa desordem relacional é fruto do comportamento animal. É depois de dizer isso que nós vamos ter um ensino maravilhoso, extraordinário, profundo, de extrema importância prática para a vida do cristão. Porque ele segue então a partir do verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito
e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. No verso 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes, aos prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa frase também é importante. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando do cara que não se converteu, mas só vai para o inferno se praticar uma dessas coisas da lista? Evidentemente que não. Todos nós nascemos destinados à condenação eterna, porque antes de fazer algo errado, nós já temos uma natureza pecaminosa. Todos nós precisamos de salvação. E só a salvação, por meio de Cristo Jesus e do reconhecimento da sua obra redentora, uma expressão da graça de Deus, se recebe pela fé. A gente não é salvo porque para de pecar. Então o que significa? Quem pratica essas coisas não vai dar o reino de Deus. Ele está dizendo: você que abraçou a salvação, obra da graça pela fé, se insistir no velho comportamento, vai abortar o plano e o processo de Deus para a sua vida. Isso significa que não se pode tolerar de forma alguma na vida do cristão o comportamento animal. Em contraponto, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Especificamente, depois de falar de domínio próprio, ele fala de crucificar a carne. Ele não está falando de algo literal, mas assim como a cruz era um instrumento de execução e morte, ele está dizendo que a nossa carne, com paixões e desejos, precisa morrer. Então você percebe que, depois de trabalhar a questão do entendimento, a Bíblia vai falar sobre o comportamento. E muitas vezes, ao longo da Escritura, analogias sobre o comportamento animal aparecem. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, mas desde o Antigo Testamento, Jeremias 2:24, Deus diz: você é como a jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impeliria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não ter de fatigar-se. No mês dela acharão. O texto está dizendo, de um comportamento animal, como por exemplo no cio, tem que reproduzir. Agora, o triste é ver homens e mulheres criados à semelhança de Deus se movendo da mesma forma instintiva que os animais no cio em relação ao sexo e qualquer outra área. Por que os animais mordem, devoram e ataquem no mero? O instinto de defesa muitas vezes é garantir que a fome desapareça, que o desejo seja saciado a qualquer custo. Agora, não adianta apenas a gente saber de tudo isso. Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6 é o lugar onde Deus vai repetir. Depois do dilúvio, o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. E ele repete isso quando ele dá a primeira ordem clara na Bíblia para que não se cometa homicídio. Ele disse: quem derramasse o sangue do homem teria o seu sangue derramado. E Deus termina dizendo assim: porque o homem foi criado à imagem de Deus. A vida inteira eu olhei para esse texto pensando: nenhum ser humano tem direito de matar outro, porque esse outro que eu estou pensando em matar foi criado à imagem de Deus. E nós não precisamos jogar fora esse entendimento. Mas será que é só isso? Ou será que Deus também está dizendo: você não pode matar, porque eu criei você à minha imagem e você tinha que funcionar como eu, não como animal? Então nós precisamos de fato perceber que o lugar para onde Deus quer nos levar impacta profundamente o comportamento. Agora, o comportamento cristão não deveria ser fruto apenas de um esforço humano por obedecer regras. Nós precisamos entender que ele envolve abraçar a nova natureza, ser empoderado por todos os cursos do céu, mas ele envolve no meio do processo e você massacrarmos a velha natureza. Então, a pergunta prática para que a gente possa concluir e de fato achar o caminho prático, o que fazer? Se em primeiro lugar falamos do entendimento e da sabedoria animal, depois do comportamento, terceiro e último lugar eu quero destacar o que fazer. Eu vou apresentar isso como se fosse uma lista, caso você esteja anotando. Em primeiro lugar, entender a questão das inclinações,
Romanos 8, de 5 a 8 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está escrevendo para o cristão, alguém que já nasceu de novo, já recebeu a nova natureza. Mas eu e você precisamos entender algo. Quando Jesus está falando com Nicodemo sobre o nascimento em João 36, diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo que o homem é um ou outro. Jesus está dizendo que o homem é tanto um quanto o outro. Estamos nesse mundo num corpo de carne, que a Bíblia chama de carne pecaminosa, que carrega, uma natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Mas quando nascemos de novo, nosso espírito é regenerado. Esse espírito, de 2 de Pedro 14, se tornou participante da natureza divina. 1 de João 3:9 diz que a semente de Deus está em nós. O DNA de Deus nos foi comunicado. Agora tem crente que acha que porque nasceu de novo, recebeu a natureza divina, a velha desapareceu. Não. Esse é o espírito que está vivendo dentro de um corpo. E a partir do momento que a nova natureza entrou e tem uma outra velha na carne, o pau está quebrando. É por isso que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, de um lutando contra o outro. E aqui em Romanos ele está falando da inclinação. Nós podemos escolher mesmo, depois de ter uma nova natureza, consciente ou inconscientemente, podemos escolher nos inclinar à carne. E quando alimentamos o instinto animal, nós perdemos a influência espiritual. Mas quando nos inclinamos para o lugar certo, somos empoderados para dominar, para subjugar a velha natureza. A gente só vai estar plenamente livre disso por ocasião da vinda de Jesus, no desfecho da redenção, quando a Bíblia fala de uma transformação plena, a redenção do corpo, mas até lá podemos subjugar. Então, em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Segundo, entender que a Bíblia fala de tudo aquilo que é prometido nesse lugar. A Bíblia classifica como engodo, como engano. Primeira, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Paulo está falando de pessoas que começam a romper na vida espiritual, começam a se afastar de pessoas que têm um comportamento errado, querem viver diferente, mas caiu numa armadilha de ensino deturpado das Escrituras. E a Bíblia diz que essas pessoas os enganavam como com desejos libertinos de natureza carnal. Aí entra aquela linguagem, não precisa preocupar com tanto legalismo, com tanta regra. Você precisa entender a graça de Deus. E está tudo bem seguir um instinto animal e correr atrás dessas gratificações. Isso é um engano, até porque pessoa nenhuma consegue satisfação nesse lugar quando chega lá. No meio desse processo, algo que nós entendemos ser fundamental, fugir de tudo que fragiliza o autocontrole e a sobriedade. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Outras traduções diz no imperativo: enchei-vos do Espírito como uma ordem. O que significa? Não se embriaguem com vinho que leva à devastidão. A Bíblia está dizendo que é embriaguez quando remove o estado de sobriedade, nos faz perder faculdades, nos faz perder o controle, e pensa numa coisa que tem gerado desgraça na história da humanidade, é a questão do álcool. Outro dia alguém falou: pastor, mas a Bíblia não proíbe beber, proíbe embriagar. Falei, é verdade. Mas ao mesmo tempo, quando ela estabelece a proibição da embriaguez, ela está dizendo que alguém perde o controle. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade ao longo do tempo de definir isso. Então nós, pastores da igreja, escolhemos andar num lugar de abstinência. Então alguém falou, mas não é proibido provar. Eu falei, eu também não sou proibido de me abster, porque eu quero fugir de tudo que pode fragilizar o autocontrole. É por isso que desde os primórdios da humanidade não tem festa que não seja regada a bebida, gente. E isso não é coisa atual.
A diferença é que na atualidade nós temos um mundo de drogas recreativas que todas fragilizam o autocontrole e nós precisamos entender a advertência bíblica. Agora, o contraponto é, não só não fragilize o autocontrole aqui, mas se abasteça do Espírito Santo do outro lado. Quarto lugar, como você estiver anotando, número 1, entender a questão das inclinações. 2, conscientizar-se do engodo dos desejos carnais. 3, fugir de tudo que fragiliza o autocontrole. 4, praticar a mortificação da carne. Paulo fala de crucificar a carne com suas paixões e desejos. Mas Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que significa a expressão sacrifício vivo? Ela é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Espera aí, Paulo. É para matar ou não é para matar o corpo? Literalmente não existe um nível de mortificação, mas não é literal. Você não mata o corpo. O que eu mato, Paulo? Em Colossenses 3:5 o apóstolo diz: portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Interessante que essa afirmação, ela vem em contraste, faça morrer a natureza terrena com o chamado anterior, feito em Colossenses 3:2, 3 versículos antes. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Sintonize com uma outra forma de pensar e mude o seu comportamento, como por meio da mortificação. Daqui a pouco eu volto no assunto da mortificação. Quinto, associando a ideia de mortificação, precisamos entender a necessidade de abstinência no comportamento cristão. 1 de Pedro 2:11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusam de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Abstenham-se das paixões carnais. Abstinência é uma palavra tão pouco usada no nosso meio que um dia desse eu toquei no assunto e alguém me perguntou: o que é abstinência? Agora, a orientação é clara. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode viver nenhuma forma de alegria ou de prazer. Jesus diz em João 15:11, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele faz distinção de minha alegria e vossa alegria, tá dizendo: tem prazer e deleite espiritual, tem prazer e deleite natural. Quando Deus cria o homem e o coloca lá no jardim, o homem, ainda antes de pecar, tem plena comunhão com Deus, acesso à fonte plena de alegria, mas Deus permitiu acesso a outras fontes de prazer. Ele cria uma variedade de alimentos. Eu sempre digo que ele podia ter feito um fruto só com todos os nutrientes, mas ele, em vez disso, fez uma diversidade, nos deu paladar. Ele está dizendo: aproveita isso. Deus abençoa o homem pondo em execução o plano eterno do casamento, cria a esposa e, evidentemente, ele está dizendo: estou te dando uma fonte de deleite. A Bíblia não é contrária a nenhuma forma de deleite. Quando a Bíblia fala das paixões, ela está falando de um nível de anseio por satisfação e gratificação. E aí a conversa é outra, porque você pode parar no nível, de deleites permitidos, ou você pode avançar para um lugar dos proibidos. Agora, o que eu e você precisamos entender? Quando a Bíblia fala de abstinência, isso literalmente significa guardar-se e refrear. Ela está falando de autocontrole. E antes de voltar a mexer nesse assunto, sexto lugar, só para fechar a lista de orientações práticas, desenvolver a sensibilidade espiritual, porque a ideia não é só frear o comportamento animal, entrar nesse lugar de uma dimensão espiritual. Como eu e você podemos fazer isso? E acredito que uma das instruções mais práticas para viver uma vida cristã frutífera, marcante, profunda, poderosa, entendemos o impacto e o poder das disciplinas espirituais. Que são as disciplinas espirituais? Vida de oração, de devoção, que inclui adoração, leitura da palavra, jejum. Qual a importância dessas coisas? Elas não têm a ver com mérito. O crente não merece mais de Deus porque orou muito. O crente não merece mais de Deus porque adorou mais. O crente merece mais de Deus foi que gastou tempo com a palavra de Deus e nem tampouco porque jejua. Mas qual o impacto que essas práticas têm? Primeiro,
Aos Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Onde eu e você separamos tempo para estar com o Senhor. O nível de união e comunhão é no nível do espírito. E quem gasta tempo nesse lugar de oração, ele começa a desenvolver uma percepção do lugar onde ele é tocado. Sensibilidade espiritual. O mesmo vale para a adoração. Em João 4,24, Jesus diz: Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lógico que o nosso corpo vai participar com expressões, que não se limitam à dança, levantando as mãos, a gente cantando, a nossa mente está envolvida, mas aquele lugar sublime onde somos tocados tem a ver com o seu espírito, porque Deus é espírito e os seus adoradores têm que adorá-lo em espírito, porque é nesse lugar que nós vamos ter a comunhão e a conexão com Ele. Podemos falar o mesmo da leitura bíblica. Jesus diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então Jesus diz, as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Se Espírito é que vivifica, entenda que por meio da minha palavra você é tocado, alimentado no seu Espírito. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo, o homem não é só carne, não é só matéria. Ele precisa do pão para alimentar isso aqui. Sim, mas como ele é um ser espiritual, ele precisa de um alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Isso significa que o seu espírito será nutrido, fortalecido. E eu diria mais, ele entra no lugar de percepção cada vez maior. Por meio da palavra, além do fortalecimento espiritual, nosso entendimento é afetado. Consequentemente, o nosso comportamento é afetado a uma reação em cadeia. Romanos 7,14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, se eu quero quebrar a força da carne, eu preciso da lei de Deus, a palavra de Deus que é espiritual, que toca, que ativa e vivifica o meu próprio espírito. Agora, a maioria dos crentes querem viver uma vida espiritual profunda com pouca prática espiritual. Não tem a menor chance de você entrar num lugar de frutificação ou de um cristianismo profundo apenas gastando o tempo com Deus uma vez por semana no culto. E esse uma vez por semana é relativo, porque a maioria não tem essa assiduidade toda. É a mesma coisa que o camarada diz, não, a cada 7, 15 dias eu vou para a academia e faço um treino. Eu digo, beleza, vai fazer diferença nenhuma ao longo do tempo. Nós precisamos entender que essas práticas, elas são parte de uma conduta diária, contínua, e qual o impacto que isso vai ter sobre nós. Agora, somado isso tudo para a gente encerrar, eu quero concluir onde o jejum entra em tudo isso. O jejum é uma soma de um ataque frontal, diretivo contra a natureza carnal, contra o comportamento animal, Uma atitude explícita de mortificação da carne, que associada às disciplinas espirituais, nos leva a um lugar de profunda percepção daquilo que Deus tem para nós no plano espiritual. O jejum é uma excelente ferramenta para se exercer autocontrole e domínio próprio. É um treinamento contínuo. É por isso que ele não deveria ser uma coisa tão esporádica ou totalmente ausente na nossa vida, como infelizmente acontece na vida de muito crente. Jesus diz em Mateus 6,16, quando jejuardes, ele nunca disse jejuardes. O jejum não foi tratado como uma opção. Ele deixou claro, eu espero isso de vocês. Porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando fazer. Por que razão Jesus nos orientaria a como jejuar, a menos que ele esperasse que nós jejuássemos? Aí você vê um monte de crente, até pregadores hoje em dia, atacando o jejum, porque muitas vezes a melhor forma de justificar a sua negligência é inventar uma doutrina para isso. Então os caras falam assim, o jejum é coisa da lei, é do Antigo Testamento. Eu olho para essa turma e falo, que Bíblia você leem? Em Lucas 5, de 33 a 35, as pessoas questionam Jesus. Os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Por que os seus não jejuam? Aliás, não só pergunta que os seus não jejuam e diz, os seus comem e bebem. Jesus diz, enquanto o noivo estiver presente, os convidados para o casamento não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar.
Jesus garantiu que seus discípulos iriam jejuar quando? Ele diz, depois que o novo noivo for tirado, o que é que significa isso? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele está falando de si. Então Jesus está dizendo, a partir do momento em que eu for assunto aos céus, durante todos os dias, da minha ausência até o dia do meu glorioso retorno, esse é o tempo que vocês vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Agora, qual o significado de jejum? A palavra jejum, no grego do Novo Testamento, nestilo é uma palavra composta. Nem é um prefixo de negação. Estilo é comer. Então, jejuar em essência significa não comer, não se alimentar, só com o tempo. A palavra jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí está lendo uma matéria esportiva e vê o jornalista falando que determinado time está em jejum de campeonatos, de títulos. Daqui a pouco um determinado atacante está em jejum de gols. E essa ideia de abstinência geral, às vezes afeta a nossa vida cristã, porque você vai muito crente dizendo, estou em jejum de rede social e não estou falando contra. Mas as outras formas de abstinência, elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Pensa no ponto talvez mais crítico para o homem desde o início da humanidade, onde primeiro o homem cedeu e caiu à tentação, o pecado lá no Éden, comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por causa de um prato de comida. Por que os israelitas, tirados da escravidão lá do Egito, com mão forte da parte de Deus, tiveram saudade do Egito? Números 11 diz, por causa da comida, onde que Satanás primeiro atacou Jesus no deserto, transforma essas pedras em pães. É lógico que o último Adão, diferente do primeiro, não ia cair. Pensa no assunto delicado, onde eu e você precisamos aprender a exercer autocontrole. Eu tenho falado isso para pastores e líderes, e muitas ministrações, por aí peguei essa frase emprestada de um outro colega. Eu falo, olha, tem pastor e lido ganhando guerra contra principado e potestade, perdendo por um brigadeiro. Meu Deus, eu chamei a atenção outro dia de uma pessoa na mesa, até porque eu falei, eu tenho histórico, eu sei de onde eu saí, eu sei como eu tenho vivido. Chamei a atenção, falo, não, mas é que eu não resisto. Mas essa pessoa falou isso, falei, então tudo bem se o seu cônjuge dizer que não resiste se envolver contra a pessoa, diz de jeito nenhum. Eu falei, qual a diferença? Você não precisa se controlar numa área e ele tem que se controlar em outra. Quando nós começamos a relativizar o autocontrole, nós estamos abrindo espaço para algo que vem seduzindo devagar e que vai comprometendo a gente a longo prazo. O autocontrole tem que ser uma disciplina permanente e o jejum ele cria uma cultura de autocontrole, mas é só isso? Não. Ele é intencionalmente uma modificação da grande. Gente, quem jejua com frequência testemunha as mesmas coisas. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo. Eu digo que o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de cima. O jejum te arranca da força daquilo que atrai para a terra. Começa a fazer você migrar para um outro centro de gravidade. Passa a aspirar e desejar outras coisas. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurdo, inexplicavelmente o seu valor, a sua importância. O coração fica blindado contra ofensa, porque esse negócio de morder e devorar uns aos outros é comportamento animal. E, de repente, você precisamos perceber que há um lugar nessa prática. Mas o que Deus começou a me chamar a atenção lá no início, eu contei qual foi a visão. Não estou aqui para pregar uma visão. A gente não vive em cima de experiência de outros. Eu só contei a visão para você entender o que me levou a estudar profundamente esse assunto durante 2 anos e meio para então, a partir do que a Bíblia diz, olhar e dizer, faz sentido aquilo, faz. Mas foi aquela percepção, se você viver só para satisfazer essas gratificações e deleites, você nunca vai entrar na percepção desses outros deleites. Há quase 2 anos atrás, eu estava no primeiro semestre desse processo, já estava fazendo o 2º jejum prolongado e um gigante espiritual dessa nação, que eu respeito, admiro muito, ele me disse, Obirá, você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. E eu queria te fazer uma pergunta. O que tem te levado com essa paixão, dedicação,
recorrência, frequência a esse lugar. Respondi algo a ele que eu já falei aqui, mas não vou cansar de repetir. Falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, quando eu já fazia de 3, há 7 dias de jejum na água quase todo mês, eu responderia que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério com resultado só da força do braço. Eu queria ver o dedo de Deus, e eu não posso te negar que o jejum me deu acesso ao sobrenatural, mas hoje eu olho para isso como efeito colateral, mera consequência, um bom efeito colateral, mas mero efeito colateral. Ele falou, o que te move hoje? Falei, hoje o entendimento mudou. Eu falei para ele, o que me move esse lugar é a capacidade de perceber os leitos espirituais. Ele me olha e diz, me fala mais disso. Falei, pastorzão, para eu te explicar isso, eu vou te dar uma ilustração natural do que o jejum faz com o corpo. Você passa por uma limpeza, uma desintoxicação profunda, agora estou falando de jejum prolongado, e a própria falta daquela enxurrada de tanto sabor diferente faz com que o seu paladar fique muito acurado, qual?